Olá, eu sou Luísa Gouveia, presidente da OAB Franca, e estou aqui hoje com os meus queridos diretores, doutora Miriam Ravanelli, nossa secretária-geral, doutor William Caran, nosso diretor adjunto. Boa tarde, meus queridos amigos e diretores. E nós estamos aqui para fazer um podcast hoje falando sobre o sistema EPROC, assunto de extrema relevância, assunto atual, assunto muito importante de tratarmos, não é isso? Com certeza de muita relevância e que merece ser tratado em um dos nossos podcasts. Boa tarde, presidente. Boa tarde, doutor William. Boa tarde, doutora Miriam. Com certeza absoluta. Nós precisamos falar a respeito, até porque a advocacia precisa se capacitar, precisa estar preparada para esse novo sistema que nós teremos que nos adequar. Com toda certeza. Bom, antes de mais nada, deixar avisado para a advocacia que estão acontecendo aqui na OAB treinamentos do EPROC. Então, hoje o objetivo desse podcast é um bate-papo rápido. Contudo, fiquem sabendo que teremos, inclusive, dia 14 e dia 15 de outubro, treinamentos do EPROC, que serão ministrados pela doutora Miriam e pelo doutor William. Então, hoje é um bate-papo. Mas você que quer se aprofundar, que quer aprender tudo, que quer ter bastante segurança, não é isso? Para a utilização do sistema EPROC, que se tornou agora o novo sistema de peticionamento do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, venha fazer o curso ministrado pelos doutores. E não só a capacitação, mas lembrando que também todas as quintas-feiras, né, doutora Luísa, das 14 horas até as 17 horas, nós estamos com um plantão aqui na OAB apenas para aqueles advogados e advogadas que precisam se cadastrar no EPROC, tá? O plantão é apenas para cadastramento. Se você está com dificuldade no cadastramento do EPROC, você vem aqui e eu auxiliarei você da melhor forma possível para que você consiga se cadastrar. Mas lembrando, é só cadastramento. Se você quer aprender a operar o sistema, você precisa vir em alguma das nossas oficinas de capacitação aqui da casa. Exatamente. Acho que nós já fizemos 3 ou 4 oficinas, né? Temos 2 marcadas para agora, outubro, e tantas outras acontecerão de acordo com a necessidade, de acordo com a demanda. Bom, vamos lá. Então, eu vou fazer uma pergunta que é frequente, que todo dia a gente recebe essa pergunta por WhatsApp. Doutora Miriam, como é que ficam os processos antigos, os processos que estão no SAGE? A gente costuma brincar, assim, desde a capacitação, né, doutor William? Que o que nasceu no SAGE vai morrer no SAGE. Pelo menos por enquanto, é isso. Até segunda ordem. Porque tem a questão assim, né, doutora Luísa, que nós estamos trocando a roda do carro com ele literalmente andando, né? Então, assim, até segunda ordem, até agora, as orientações do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo é essa. O que nasceu no ESAGE vai terminar no ESAGE. E aí, novos peticionamentos, inclusive já para a comarca de Franca, né? Já está em funcionamento. Desde 15 de setembro, isso, na área civil, né? Nós já estamos no sistema EPROC. Perfeito. Então, o que nasceu no SAGE, até segunda ordem, continua no SAGE. Então, se você, por exemplo, for distribuir um cumprimento de sentença de uma ação que corre no SAGE, se você for interpor um recurso de apelação, SAGE. Não é isso? Apenas novas ações. Exatamente. Desde 15 de setembro, ações cíveis, não é isso? Cíveis. A não ser que sejam medidas judiciais que, apesar de serem processos nascidos no SAGE, mas que são tidas pela legislação como ações autônomas, como, por exemplo, um embargo de terceiro. Embargo de terceiro, apesar de ser uma ação no SAGE, você vai interpor esses embargos diretamente no EPROC. Perfeito. Doutor William, você que está aí por dentro, já deu várias capacitações, já tem ações distribuídas no EPROC. O que você entende de grande diferença? Você acha que o EPROC veio para nos ajudar? Você está gostando do sistema operacional? Quais são as maiores dificuldades? Como que você vê a vinda do EPROC?
Num primeiro momento, Luiz, as pessoas, os advogados, ficaram muito assustados com a novidade, né? E é claro, é uma novidade, né, doutora Miriam, ela vai trazer mesmo aí uma apreensão. Com certeza. Mas a modificação, ela é muito boa. Tá? A doutora Miriam acabou de colocar aqui agora que nós estamos trocando a roda do carro, o pneu do carro, com o carro em movimento. E é uma comparação bacana. Mas, se nós olharmos lá atrás, lá em meados de 2011, 2012, 2013, né? Na verdade... Setembro de 2013. Setembro de 2013, né? Na verdade, nessa ocasião aí, nós não trocamos a roda do carro com o carro andando. Nós trocamos de carro com o carro andando. Inteiro, né? Toda a estrutura, exatamente. né? Nós saímos de um Fusca e fomos para uma BMW com um movimento, com um carro em movimento, né? Na verdade, nós não estamos saindo mais de um físico para o digital, igual foi em 2013. A gente está trocando de sistema. Então, ou seja, se você já opera um sistema digital, que é o SAGE, né? Você facilmente irá operar o EPROC. Inclusive, quem advoga em outros tribunais, já existe o EPROC sendo utilizado em vários tribunais brasileiros, sim. não é isso? O EPROC, ele é um sistema criado pelo TJ Rio Grande do Sul. E ele vem se espalhando para todo o território nacional, né? E São Paulo, né, já tinha uma decisão do CNJ, é bom que isso fique claro. O TJ São Paulo resolveu trocar de sistema do dia para a noite? Não, na verdade não. Na verdade o que nós temos aí é uma decisão do CNJ de padronização, né? E saindo de sistemas privados para sistemas públicos. Por quê? Porque o SAGE ele é pago, ele é um sistema particular e ele custa uma pequena fortuna por ano, né? Então, o SAGE, ele precisava ir morrendo devagarzinho para que viesse um outro sistema que fosse público, que suprisse as necessidades da advocacia e que o tribunal não pagasse nada por isso ou pagasse muito pouco, né? A licença foi disponibilizada pelo TJ Rio Grande do Sul para o TJSP. E é um sistema que ele comporta diversas modificações. Ele é maleável, a gente costuma dizer, né? Então, ele suporta diversas modificações. De repente, você quer operar uma ferramenta, criar uma ferramenta que, de repente, o Tribunal do Rio Grande do Sul não se interessa por ela. Mas, facilmente, ela pode ser implementada aqui no estado de São Paulo e vice-versa, né? Então, essa é a grande sacada em relação ao SAGE versus EPROC, já respondendo a sua pergunta, né? Essa é a grande modificação e essa é a grande ajuda que pode dar não só para a advocacia, mas como para todo o sistema de justiça do estado de São Paulo. O EPROC, melhor dizendo, ele é totalmente maleável. Então, ele pode ser pensado para a realidade daquela localidade. Ele não precisa ficar preso, estático. Por exemplo, aquilo que o Rio Grande do Sul faz, São Paulo vai ter que fazer também? Não necessariamente. Ele pode sofrer modificações. Esse é o termo. Ele é adaptável. E assim, até aproveitando essa questão da autonomia dos tribunais de justiça que o Dr. William trouxe, né? O EPROC, ele vem com essa promessa de uma maior autonomia, por exemplo, quando nós temos lá que tem aquela publicação da questão da indisponibilidade. Aí tinha que mandar lá para o sistema deles de informática para que houvesse ali uma transmissão de mensagens para falar a respeito da indisponibilidade. Então, às vezes, inclusive, essa indisponibilidade demorava para ser publicada. Isso gerava uma insegurança na advocacia, né? Totalmente. Quantas vezes, quando surgia essa indisponibilidade, os advogados entravam em contato aqui conosco, quantas vezes a própria OAB Franca oficiou o tribunal, né, pra gente a respeito da questão da indisponibilidade, para que né? os advogados ficassem tranquilos ou não, né, com relação aos prazos que venceriam. E hoje isso já vai ser disponibilizado de uma forma mais célere, pelo menos é a promessa do EPROC, né? Essa questão de uma maior autonomia, de uma maior celeridade, de uma aproximação não só da advocacia, mas também dos cidadãos e das cidadãs, das pessoas, para um maior acesso à justiça. Então, ele vem com essa promessa, inclusive, dessa maior acessibilidade de justiça, de uma maior entendimento, maior facilidade de se interpretar aquele site, inclusive, até para os nossos clientes.
Exatamente, exatamente. E dentro disso que vocês colocaram, dessa questão de indisponibilidade do sistema, muitas vezes o advogado ele precisa de uma certidão para poder juntar no processo dele para dizer que o sistema estava indisponível naquele momento, né? Então ele precisa ficar e peticiona e vai no balcão do cartório. Não, o EPROC ele já emitirá essa certidão automaticamente. Existe um campo lá, se houve mesmo a indisponibilidade do sistema e o TJ a acusou realmente, né? Você já vai conseguir certificar isso automaticamente. Então, existem diversos atos processuais realizados pelo EPROC que a gente pode dizer que eles são automáticos. Eu costumo dizer isso nas capacitações. A certificação é uma delas, a certificação de indisponibilidade do sistema. Subestabelecimento. Emissão de guias. Emissão de guias. Você não vai precisar naquela transição toda. O próprio sistema já vai gerar a guia. Então, você não precisa mais sair... Desculpa te cortar, doutora Luísa. Você não precisa sair mais, por exemplo, lá do ESAGE, entrar no portal de custas do Estado de São Paulo, fazer o seu cálculo ali, a sua emissão de guias, fazer o pagamento e depois juntar o comprovante no processo. Não. A hora que o EPROC estiver totalmente implementado, todas as guias você conseguirá fazer a emissão delas diretamente pelo EPROC. Inclusive, e feito o pagamento, você, inclusive, não precisa nem juntar o comprovante no processo. Porque a integração com o Banco do Brasil já faz com que, em até 48 horas, a comprovação do pagamento já se dê diretamente nos próprios autos. Inclusive, aquelas guias de Cisbaju, de Oficial de Justiça, que são aquelas guias que são feitas lá no site do Banco do Brasil, elas também serão feitas todas no EPROC Você agora? tem um botão dentro do EPROC que você pode acioná-lo, tá? Você pode acionar essa ferramenta e você já vai conseguir fazer ali, inclusive, o cálculo do quanto você gastaria, quantas UFESPs, quanto, né, que ficaria para um oficial de justiça, estará tudo ali. Ok, mas aí ao invés de eu precisar, então, ir lá no site do Banco do Brasil e gerar essa guia do oficial de você justiça... já vai fazer direto no EPROC. É um sistema integrado, já junto com o Banco do Brasil. Olha, sabe que vocês estão começando a me convencer. Estamos te convencendo. Eles estão começando a me convencer que o EPROC vai ser uma boa ideia. E sabe uma outra coisa que eu achei bastante interessante também? Que utiliza-se muito que ele tem um visual, né, William? Um sistema de utilização ali em árvore, né? Que os capacitadores, Exatamente. E quando nós fomos capacitados, eles vêm dizendo isso. O que quer dizer? Mais ou menos você vai ter uma árvore ali e você vai clicar nas folhinhas para ir abrindo, igual quando a gente abre assim no computador, e ali dentro de cada folhinha vai ter ali o que você precisa. Tanto que o botão chama árvore Exatamente. mesmo. Então, eu achei isso muito interessante, essa analogia que foi feita, né? E que nós temos dentro dos nossos próprios computadores, quando você clica ali numa pastinha e já abre outra subpasta, já abre outra subpasta. E vocês diriam que a utilização do EPROC é intuitiva ou vocês acham que se o advogado não viesse capacitar, ele vai ter dificuldades e problemas? Nós temos duas vertentes. Se você trabalha com o SAGE, eu acho que a doutora Miriam deve comungar dessa opinião, penso eu, né? Se você já trabalha com o SAGE, você vai conseguir operar o EPROC, tá? Não tem problema nenhum, porque você precisa fazer uma petição inicial, tá lá o botão petição inicial. Você precisa fazer uma movimentação de um processo que já existe, tá lá o botão, tá? Mas você precisa fazer a capacitação para você entender o sistema, entender as novidades que ele te traz e fazer com que isso se agregue no dia a dia do teu escritório. Então, você precisa, sim, dessa capacitação inicial. Eu penso que pelo menos aquele start para você saber, por exemplo, autenticação em 2 fatores. Exatamente. Lá, né? Você vai ter que baixar ali um programinha no teu celular para deixar ali, para autenticar aquilo ali, para ele te gerar um código para que você consiga fazer esse acesso em 2 fatores. Então, assim, é o tipo de coisa que não vai ser intuitivo. Então, algumas informações importantes e essenciais, elas terão e vocês receberão através da oficina. Exatamente. Outras vão ser totalmente intuitivas quando eu acredito que quando nós, inclusive eu vou me incluir nisso, né? Totalmente, porque
nós estamos num total processo de adaptação, então por isso que inclusive eu me incluo, né? Quando a gente fala dessa questão da intuição, muita coisa você vai estar ali, mas eu acredito que conforme você for se familiarizando com essas informações iniciais, aí será possível uma maior utilização da intuição em si. Mas algumas informações vão ser essenciais para que você consiga operar. Entendi. Antes de falar, então, da questão da operacionalização, Miriam falou de um ponto importante, que é a questão da autenticação de 2 fatores. Então, vou perguntar uma questão que também é um assunto que está em voga, que tem preocupado muito a advocacia, né, a OAB, que é a questão da segurança do acesso. Por conta dessa autenticação de 2 fatores, entre outros mecanismos, vocês entendem que o EPROC é mais seguro do que o SAGE, no sentido do golpe do falso advogado, por exemplo? Mas anos-luz mais seguro, não tem nem comparação. O SAGE, hoje, ele tem alguns fatores de segurança, né? Alguns foram implementados nos últimos tempos, como, por exemplo, se você precisa acessar o SAGE, está sem certificado digital, ele vai gerar um código que vai para o teu e-mail e você vai, imposto desse código, conseguir acessar o sistema. Mas isso é agora, tá? O EPROC não. O EPROC ele tem diversos fatores de segurança. Tá? Desde o seu cadastro no sistema até a operacionalização diária dele, como, por exemplo, o duplo fator de autenticação, o 2FA, que a gente costumou chamar, né? O 2FA, que você vai precisar se adaptar a ele para acessar o seu sistema. Por quê? Porque, eventualmente, no computador seu de uso diário, você pode até desabilitar o duplo fator de autenticação. Mas a OAB São Paulo e as autoridades policiais, por conta do golpe do falso advogado, recomendam expressamente que isso não seja feito. Por quê? Porque está comprovado que todo sistema que tem o duplo fator de autenticação ativado, o índice de golpe ele cai quase que a zero. E no EPROC vai ficar registrado ali o seu acesso. E no EPROC vai ficar registrado o teu acesso. E uma outra coisa que eu achei bem interessante a respeito dessa questão do acesso, por exemplo, eu quero hoje acessar um processo, quero apenas analisar e visualizar um processo de um terceiro. De qualquer forma, eu não vou conseguir abrir na íntegra se eu não me cadastrar, se eu não estiver ali devidamente cadastrado. Então, assim, além de eu ter que me cadastrar naquele processo, vai ficar registrado ali que eu acessei aquele processo na íntegra. Exatamente. Perfeito. Um outro fator de segurança do SAGE versus EPROC, tá? É que se você não é parte naquele processo ou não é advogado naquele processo, você vai ter a publicidade do processo, porque os processos em regra são públicos, né? Mas assim, você não terá acesso ao total, à íntegra do processo. Você marca os documentos sigilosos, documentos sensíveis. Exatamente. Quando você distribui, você marca os documentos sigilosos, sensíveis, e aí quem não é estabilitado não vai ter acesso. Não é isso. Você, eventualmente, na hora de distribuir uma nova ação, você pode pedir o sigilo dela. Automático, você já pede. Tem um botão lá, é sigilo, não é sigilo? E o juiz terá que decidir se esse processo vai permanecer sigiloso ou não. Agora, uma outra coisa é quem não é parte ou advogado daquele processo. Vamos imaginar, eu quero acessar aqui um processo que é da doutora Miriam, né? Quero ver como é que está lá, quero entender um pouco melhor aquela ação que ela está fazendo. Né? Eu não vou ter acesso à íntegra daquele processo igual eu tenho no SAGE hoje. Eu vou ter acesso a algumas movimentações processuais. Não, tá? É que eu quero dizer, no SAGE, por exemplo, quando você vai anexar documentos, você já consegue colocar alguns documentos como sigilosos, e aí quem só é habilitado naqueles autos que tem acesso. Isso, mas no EPROC você consegue já distribuir uma ação com o nível 1 de sigilo. Tá? E o juiz vai ter que decidir isso aí, da hora que ele for dar o despacho inicial, se é um processo que deva se permanecer em sigilo ou não. Ele vai retirar o sigilo e vai tornar ele totalmente público. No SAGE, a gente até faz isso também, né? A gente já coloca se sigiloso ou não, e também realmente o juiz se mantém ou não. Né? Exatamente. Mas uma coisa que eu acho interessante é tornar alguns documentos sensíveis. Nós já tornarmos esses alguns documentos na hora da distribuição, do peticionamento da ação, torná-los sigilosos. Porque realmente a segurança dos processos é um assunto muitíssimo importante. Então, em que pese os processos serem públicos,
por uma questão legal, constitucional, mas realmente hoje é uma preocupação nossa. Mas vamos falar, então, sobre a operacionalização do SAGE, sobre o peticionamento, sobre a distribuição. Vocês entendem que as opções de peças, de documentos, vocês entendem que são mais fáceis nomear? Pergunto por quê. Porque quando você está ali analisando um processo, que ele está devidamente, que as peças estão com os nomes corretos e que os documentos estão marcados, seja como matrícula, seja como certidão de óbito, de casamento, vamos combinar que é muito mais fácil para a gente analisar esse processo. E no EPROC, como é que fica essa nomenclatura dos documentos, das peças? É melhor, é mais avançado? Ao meu sentir, ele está mais completo. Porque hoje, por exemplo, no SAGE, você Pra procura, mim em alguns momentos ali, você não encontra exatamente aquela denominação ali que você está procurando. O EPROC, então, pelo menos ao meu sentir até agora de utilização dele, inclusive com 2 ações que eu tenho no Rio Grande do Sul, que é uma experiência um pouco maior que eu já tenho de EPROC, né? Ali há uma disponibilização maior, uma denominação maior, que vai assim abraçar de uma forma mais ampla, né? Quando você precisar fazer uma juntada de documento, quando você precisar denominar uma ação, fazer alguma coisa, então assim, ele já considerou um pouco maior essa amplitude do que o próprio SAGE. Exatamente. Ao meu sentir, ele já tá assim, à frente nesse sentido. Exatamente. Sem contar toda a juntada de documentos que a gente precisa fazer. Às vezes você precisa juntar fotos, vídeos, etc e tal. O SAGE não tem isso de uma forma tão facilitada, né? O EPROC ele já tem uma capacidade maior de suportar alguns arquivos que o SAGE já não teria condição de suportar, tá? E o interessante do EPROC, como eu coloquei aqui no começo da nossa fala, ele tem chance de ampliar tudo isso. Tá? Por quê? O EPROC é um sistema 100% web. Ele funciona na palma da sua mão. Inclusive, você, por ser um sistema 100% web, você vai utilizar o certificado digital nele apenas para se cadastrar. Você se cadastrou, depois todos os seus peticionamentos, você não precisa ficar plugando o certificado e tirando. Ah, quer dizer então que eu não preciso mais certificar? Não, não é isso. É que no ato do teu cadastro, ele já reconhece que você tem um certificado digital válido. E isso já está na base de dados dele. Você precisará colocar um novo certificado ali só no momento que o seu vencer e você precisar renovar, porque o certificado ele vence de tempos em tempos. Ah, mas por quê? O que isso me adianta? Me adianta que, inclusive, eu posso distribuir uma ação com o meu celular. Vamos supor aqui que eu montei toda uma distribuição de uma petição inicial e, de repente, ficou da doutora Miriam me entregar um documento que ela não tinha me passado ainda enquanto advogado dela, e me atrasou a petição inicial, né? A distribuição da petição inicial. Vamos supor que eu estou viajando, a doutora Miriam mandou o documento, eu transformei em PDF ou no arquivo que precisa para ser peticionado, da palma da minha mão, às vezes dentro de um ônibus, dentro de um carro, dentro de um avião, se for o caso, eu consigo terminar de anexar esse documento e já fazer a distribuição da ação. Por quê? Porque é um sistema totalmente web. Eu não preciso de nada, de nenhum outro protocolo, de nada para fazer com que ele funcione. Não preciso instalar Java, atualizar Java, eu não preciso baixar nenhum plugin, nem nada disso. Por quê? Porque ele é 100% web. Então, ele vai funcionar na palma da minha mão, no meu tablet, no meu celular, no meu notebook, no meu desktop, enfim. Não tem restrições para a utilização do EPROC nesse sentido. Ah, bom, vocês estão começando a me convencer. O que mais a gente pode trazer assim, de vantagem com relação à utilização do EPROC? Contagem de prazo. O EPROC te ajuda na contagem de prazo. Eventualmente, você vai precisar ficar um pouco ativo com relação a feriados municipais, né? De repente, é feriado na sua cidade, às vezes seu prazo não vai encerrar hoje, porque está suspenso, mas vai encerrar amanhã, né? Então, ele te ajuda na contagem de prazo. Ele mostra... hoje nós temos o domicílio judicial eletrônico, né? Então, ele te mostra se aquela parte já tem domicílio judicial eletrônico ou não. Ele emite guias... Ele emite certidões, agendamento de audiências, agendamento oh, meu Deus do céu, como é que me falhou o nome agora? De sustentação, enfim, de despacho,
enfim, tudo isso você consegue já fazer esses agendamentos através do próprio EPROC. Ele é mais informativo. Ele é mais informativo. Ele é bem mais informativo. Entendi. Aquilo que a gente tem que, de repente, lá no ESAGE, por exemplo, você acessa seu processo. A não ser que você ficar rolando a página ali para fazer a procura de certas coisas e fazer as suas próprias anotações, isso ali você meio que já vai ter tudo ali no EPROC. Já vai ter como se fosse um sistema informativo ali para você também, de todas essas questões apontadas já pelo Dr. William. Agora, um alerta para toda a advocacia. Por favor, se você estiver com dificuldade de fazer o seu cadastramento no sistema, não tenta. Para por aí, agenda o horário aqui na casa e vem para cá. Por quê, doutora Luísa? Porque a gente tem percebido, a doutora Miriam já percebeu isso também, de 80% a 90% da dificuldade das pessoas em operar o EPROC não está na operação diária, peticionar, etc. e tal. Está no cadastramento inicial. Tá? O cadastramento... Inclusive, você me ajudou semana Exatamente. passada. E você pode ver que o cadastramento, como a doutora Miriam colocou, ele não é tão intuitivo assim. Tá? Você consegue fazer, mas eventualmente você pode ter problemas. Especialmente com relação àquele app que tem que baixar no celular para autenticação. Exatamente. Fatores. Então, por favor, não tenta, porque às vezes você vai inserir uma senha que você não lembra, você vai inserir um e-mail que você não lembra depois, ou errou o e-mail na hora de cadastrar, e isso vai te dar o maior problema da face da Terra. É uma coisa importante essa questão que o William está falando de equívoco, por exemplo, de e-mail, vamos supor assim, né? Nós já tivemos alguns casos, inclusive na capacitação foi citado, Exatamente. a respeito, por exemplo, de equívoco no nome. De nome, por exemplo, que não está devidamente atualizado, né? Por exemplo, consta um nome lá que está cadastrado no nome de casado e, de repente, você já modificou isso. Então, assim, os nomes também, as informações gerais que você cadastrar, elas têm que bater. Exatamente. Elas têm que estar totalmente, assim, iguais às informações declaradas e as informações cadastradas. Porque, senão, você vai ter problema. Exatamente. E, assim, se você tiver essa dificuldade... venha para cá. Nós já Quintas-feiras à tarde tem plantão. Exatamente, das 2 até as 5. Por quê? Porque já chegou advogado aqui, por exemplo, não, doutor, eu nunca tentei me cadastrar. Aí você vai ver, a pessoa tentou sim se cadastrar, às vezes não se lembra, porque foi lá no começo, foi lá no ano passado. Foi fazer um teste, de repente. Curiosidade. Uma curiosidade. E isso dá o maior problema da face da Terra. Aí você vai ver, a pessoa já tinha um cadastro iniciado, já tinha uma senha criada, e aí você vai tentar acessar o sistema e não consegue. Aí você tem que resetar aquilo ali. Aí, dependendo do grau de problema criado, você vai conseguir fazer isso só através do TJSP. E o TJSP às vezes demora um pouquinho para solucionar o teu problema. Por quê? Por conta da demanda. Então, vem para cá. Na dificuldade, vem para cá. Não fica com vergonha, não. Chega aqui, a casa está aí para isso. A funcionalidade foi criada para isso. O agendamento foi criado para isso. Então, vem para cá e vamos conversar aqui numa quinta-feira à tarde. Perfeito. Doutor William, você falou com relação aos documentos que o EPROC permite que sejam anexados, uma melhoria com relação ao SAGE. Você falou em vídeos, áudios. Então, agora, no EPROC, nós poderemos anexar vídeos e áudios? Podemos anexar. Qual formato? Já para evitar que você, por exemplo, tenha que depositar lá no balcão do cartório CD. E outra coisa, afinal de contas, adquirir o lá espaço em nuvem, indicar link. Isso também facilita porque... Não que você não possa fazer isso, você pode, mas agora poder anexar é melhor. Até porque... Essa opção, né? Não, eu acho ótimo, até porque, assim, tem juízes... Eu acho que a questão do DVD não estão nem querendo mais, ninguém tem mais leitor. Ninguém lê DVD. Mas, assim, alguns juízes entendem que não deve estar na nuvem, porque a nuvem, como a nuvem não é ali, não é cuidada, digamos assim, pelo Tribunal de Justiça, aquele arquivo que está em nuvem, ele pode ser alterado, modificado. Então, tem juízes que querem o pendrive, tem juízes que querem na nuvem. Se é um juiz que gosta do pendrive por essa questão da integridade do documento, mas se você está advogando numa outra cidade, você depende de alguém para ir lá a depositar esse pendrive no cartório. Então, eu acho isso extremamente importante. Inclusive, o SAGE já tinha passado da hora de possibilitar para a gente
anexar, seja um áudio, seja um vídeo. Hoje é tão comum. Quantas provas são feitas hoje em dia? Através de vídeo feito pelo celular, um vídeo feito através do sistema de filmagens de uma casa, enfim. Exatamente. Que era um sistema imutável, né? Ele foi pensado naquela estrutura ali, né? E essa estrutura, caso a gente não mudasse para um outro sistema, no caso do EPROC, ele continuaria daquele jeito ali. Sim. Né? Não dava para crescer, excluir, incluir, como o EPROC é possível essa adaptação. Vale dizer uma coisa, não é que o ESAGE não conseguiria ser ampliado, conseguiria. Eles não investiram nisso. Então, mas havia toda uma... Exatamente, cada ampliação dessa é uma fortuna. Sim. Né? Porque era um terceiro. Porque é um terceiro. Teve uma época que teve a notícia de que isso viria, mas imagino eu que por conta das determinações do CNJ e porque em algum momento o SAGE não seria mais utilizado, de repente decidiram por não investir nisso, né? E vamos lá, cuidados, o que eu tenho que saber se eu for anexar áudio ou vídeo? Tamanho, formato, enfim... Tem alguma pegadinha aí? Porque, às vezes, é possível, mas o advogado, eu, por exemplo, que sou bem analógica, tenho dificuldade em transformar arquivo, o que eu preciso saber para eu poder anexar esse tipo de... Ele aceita basicamente, quase que todos os formatos de arquivo de mídia que a gente tem aí hoje disponível. E a gente consegue explicar isso de uma forma um pouco mais detalhada sempre na nossa capacitação. Não tem jeito. Chamariz. Ó o anzol aí. Exatamente. Você quer saber como anexar arquivos? Venha na nossa capacitação. Sabe por que o Dr. William está falando isso? Né? Para me puxar a orelha. Porque já tivemos vários treinamentos e eu ainda não consegui assistir a nenhum deles. Então, esse é um puxão de orelha para mim. Ele não vai me entregar essa informação agora, porque eu preciso fazer essa capacitação. Tá entendido o recado, doutor William. Bom, o que mais a gente precisa falar? Lembrando que eles não vão entregar tudo, vocês vão ter que vir assistir às aulas aqui, presenciais na OAB Franca, mas algum outro detalhe, alguma outra coisa que vocês acham que seja pertinente a gente trazer hoje aqui? Eu tenho. Calma. O que eu sugiro? Calma para toda a advocacia. Por quê? Porque nós estamos em total fase de transição de sistemas. E existem algumas funcionalidades do EPROC que ainda não estão habilitadas justamente por conta dessa transição de sistemas. Tá? Então, tem muita gente brava, muita gente nervosa. É razoável que isso aconteça, mas calma, daqui a pouco tudo estará regularizado e tudo vai estar funcionando muito perto da normalidade. Então, por exemplo, às vezes você vai distribuir um embargo de terceiro e às vezes você não está conseguindo porque você, de uma forma correta, você está colocando lá o tribunal, etc. e tal. Mas uma pegadinha, você precisa colocar outros tribunais, outras comarcas, alguma coisa nesse sentido, tá? Para você conseguir fazer a distribuição. Então, isso ainda é algo que está padecendo de uma certa regularização por parte do TJ. Mas é porque nós estamos nessa fase de transição ainda, tá? Então, muita calma. Teve dúvida, não hesite em procurar a OAB. A OAB vai agendar um horário para você se cadastrar aqui. Se tivermos turma suficiente, agendaremos novos treinamentos, tá? Então, não vai faltar, pelo menos por parte da OAB Franca, orientação para ninguém da advocacia. E é claro, nem eu, nem a doutora Miriam, que somos os capacitadores, também sabemos tudo de EPROC. Nem temos a pretensão. Nem temos porque a pretensão. Não dá, né? Não Seria... dá. Enxergar lá na frente, um futuro, então, né? às vezes, você vai vir com a dúvida para nós agora, às vezes nós não vamos conseguir solucionar. Outro dia, por exemplo, a gente estava com um problema de instabilidade em novos cadastros. Pessoas que juravam por Deus que tinham se cadastrado, estava dando como erro no cadastro, como se ela não tivesse se cadastrado. Né? Aí precisava começar do zero. Então, esse é um bug, por exemplo, que começou aqui na comarca de Franca, e a hora que eu fui ver, lá no grupo dos capacitadores do EPROC, o outro viu, nossa, aconteceu isso aqui também. Nossa, aqui também aconteceu. Aqui também aconteceu. E já foi corrigido. Né? Então, muito cuidado, muita calma nessa hora, né? E qualquer dúvida, vem para cá, vem para casa para a gente poder tentar te auxiliar da melhor forma possível. Eu assim, aproveitando essa sua fala, doutor William, da questão do grupo de capacitadores,
Eu penso que isso aí também, Luísa, é bem interessante da gente noticiar isso para a advocacia, que hoje nós temos um grupo que foi capacitado, né, pela OAB São Paulo ESA, né, do estado de São Paulo, onde ali estão os capacitadores de todas as subseções do estado. Quer dizer, então, de repente, o meu problema pode ser o mesmo lá de Dracena, pode ser o mesmo lá de Rosana e coisas do tipo. E ali nós colocamos possibilidades de se resolver, nós jogamos ali problemas a serem resolvidos, como isso pode acontecer. E ali há uma discussão que vem sendo acompanhada, né, pelo Dr. Fante, inclusive, e o Dr. Rodrigo Prates, que vem nos dando esse suporte no sentido de correr atrás, de tentar resolver, de olha, podemos fazer de tal forma aqui, de repente, Bauru deu de tal jeito e coisa do tipo. Então, assim, essa troca, essa comunhão de informações vem sendo muito importante também. E essas pessoas que você citou, o doutor Rodrigo, o doutor Fante, são pessoas que estão designadas para atuarem diretamente junto com o TJ nessa fase de transição. Então, as nossas esse diálogo é exatamente. muito importante. Então, as nossas reclamações, as nossas dúvidas, que vai lá no grupo, tudo, se eles não têm solução, mesmo que eles tenham, mas eles já levam isso para o TJ. Ó, pessoal, está acontecendo isso aqui, então, para poder sanar o mais rápido possível. Eu quis trazer a importância dessa questão do grupo, que é uma coisa para se reforçar que o Dr. William trouxe dessa questão. Na dúvida, busque pela subseção da OAB de Franca, para que a dúvida chegue até nós, para que, de repente, nós possamos trazer as informações e possíveis soluções de uma forma mais célere, de uma forma mais rápida. E o problema de um pode gerar um diálogo no tribunal e resolver o problema de todos. Exatamente. Né? Última pergunta que eu vou fazer, estamos já chegando no final do podcast, mas a última pergunta, a doutora Miriam falou então, desde 15 de setembro, em Franca, processos cíveis, processos criminais continuam, por enquanto, no SAGE. Inclusive, os novos. Inclusive, foi até bom você ter me feito esse questionamento pelo seguinte, já chegaram questionamentos, inclusive até cheguei a perguntar para o doutor William, né? Falou, os cíveis também está englobando a área de família e sucessões? Falei, não, cíveis. A partir do dia 15 foram cíveis. O restante, por hora, ainda continua. Até porque essa adaptação, essa transição, ela vai ser gradativa, né? Então, ela está acontecendo passo a passo, ela está vindo por áreas e depois ela vai começar a acontecer e ser ampliada de uma forma geral. Perfeito. E outra coisa, né? Só deixando um recado aqui para a advocacia. Doutor, mas ouvi dizer que tem possibilidade da gente voltar para o SAGE. Não teremos isso, tá? Mas aqui na minha região administrativa, fiquei sabendo, estava marcado para acontecer a mudança de sistema dia 10 do mês que vem. Um exemplo. Fiquei sabendo que agora vai acontecer só para meados de janeiro. É mentira. Porque a tendência é que ela não se delongue, na verdade é que ela se antecipe. O nosso, inclusive, aqui igual teve uma aconteceu aqui em Franca, por exemplo. Era para o final do mês de estava setembro. Estava agendado para o dia 29 de setembro, aconteceu a semana passada. Exatamente. Então, a tendência é que o TJ, dando tudo certo, né, é que ele antecipe as modificações de sistema, de SAGE para EPROC nas localidades. E outra coisa, para deixar bem claro aqui, e aí eu encerro a minha fala. Nós não migramos os processos do SAGE para o EPROC, tá? Já foi dito no começo da nossa fala, o que nasce no SAGE vai morrer no SAGE, o que nasce no EPROC vai morrer no EPROC. Porém, o TJ está testando uma ferramenta de migração de processos, tá? Do SAGE para o EPROC. Essa ferramenta ela já foi testada um mês passado lá na capital e numa comarca perto de Campinas. Deu super certo. Então, a tendência é que não demore muito as migrações de processo do SAGE para o EPROC possam ser feitas e num volume aí, assim, rápido, tá? Num volume, numa rapidez estratosférica e num volume muito grande, tá? Muito bem. Bom, eu acho que esse era o recadinho que a gente queria deixar para vocês, advogadas e advogados, algumas pequenas, breves considerações sobre o EPROC, relembrando que disseram então o Dr. William e a doutora Miriam,
calma, né? Então, a advocacia, se acalmem. A subseção de Franca está aqui para atender a toda a advocacia, seja através dos plantões acontecendo às quintas-feiras para cadastro, seja através dos cursos que serão ministrados pelos nossos capacitadores, doutora Miriam e doutor William, dias e horários variados. Certo, nós estamos com 2 marcados para 14 e 15 de outubro. Muitos outros nós agendaremos de acordo com a necessidade. Estamos marcando alguns no período da manhã, outros no período da noite, para poder atender a todas as demandas, né, e as possibilidades dos advogados e dos advogados. O curso está sendo realizado pela ESA, o valor é de R$50, existe a anuidade de volta, né, aquele cashback. Programa anuidade de volta. Então, muitas pessoas, inclusive, estão fazendo essa capacitação por zero custo, não é? Deixar um recado também para os advogados e advogadas de subseções próximas que estão acompanhando o nosso podcast, dizer que vocês também são todos muito bem-vindos. Nós estamos informando sobre dias e horários dos cursos através das nossas páginas, nosso site, nosso Instagram, que vocês ficam convidados a acompanhar. Serão todos muito bem-vindos. Nós estamos aqui todos à disposição da advocacia. Nós queremos que essa... Não vou falar transição. Bom, é uma transição. Nós queremos que que a utilização do EPROC ela aconteça da forma mais tranquila possível e menos traumática, né? Exatamente, para que nós não tenhamos prejuízo no dia a dia dos nossos escritórios. Então, para terminar, eu quero agradecer doutora Miriam, doutor William, não só por esse bate-papo, mas especialmente por terem se capacitado e por estarem aqui voluntariamente dando esses cursos de capacitação para todas nós, advogadas e advogados. Prometo que eu farei o curso de capacitação, não vou ficar perguntando para vocês nos bastidores ali no WhatsApp. E fica o convite, então, para toda a advocacia, para vir fazer este curso. Obrigada, então, a vocês e seguimos trabalhando. Doutora Luísa, você acha que cabe um pequeno spoiler aqui de um outro evento que nós promoveremos aqui na casa em meados de outubro agora? Manda ver. Que é o nosso curso de estagiários de escritório de advocacia. Sim. Né? A OAB de Franca está vai promover a partir do dia 20 de outubro o primeiro módulo do primeiro curso de capacitação para estagiários de escritório de advocacia aqui na cidade de Franca. Então, se você é aluna de qualquer um dos nossos cursos de direito daqui de Franca, ou mesmo da nossa região aqui, e quer participar de um curso de formação de estagiários para escritório de advocacia, procura a gente aqui na OAB de Franca, faça a sua inscrição e vem participar com a gente. A primeira aula é no dia 20 de outubro, mês que vem. A gente aguarda todos vocês aqui na nossa casa. Perfeito. É isso aí, doutora Miriam. Bom, eu só quero finalizar dizendo o seguinte: calma com prudência. No seguinte sentido, não esperem tudo estar consumado e efetivado para se capacitar, para estar atento, assim, no sentido de, nossa, minha vida virou um caos porque agora eu não consigo mais peticionar. Vem, se capacita com calma, tira as dúvidas necessárias, participe das oficinas, traga ali para que você possa fazer essa transição da maior forma tranquila possível, no sentido de não deixar para a última hora. Não seja aquele ou aquela que chegue para a última hora. Então, tenha calma, mas uma calma com prudência, no sentido de entenda o processo, participe, se capacite para estar preparado para quando você não conseguir e não puder mais utilizar o sistema ESAGE. Recado dado, então. Muito obrigada a todos vocês que nos assistiram. E falando em novidade, só para terminar, esse estúdio também é uma novidade. Esse podcast, inclusive, é o primeiro podcast oficialmente gravado. Escolhemos o assunto EPROC e muitos outros assuntos, muitos outros temas, muitos outros debates nós traremos para cá. É um meio de comunicação muito importante que a OAB Franca também criou para levarmos assunto jurídico de qualidade. Obrigada a vocês que nos assistiram e até o próximo. Tchau, tchau.